Bom, quando eu tive o Tiago, né, em 1988, então eu não tinha ideia do que era a síndrome de Down, porque eu tinha 24 anos e eu não tinha o costume, eu não sabia, eu só via raramente um ônibus da APAE passando com algumas crianças, então eu não tinha noção do que era a síndrome de Down. Quando ele nasceu, eu não tive o diagnóstico na hora, né? Não, eu fui ter o diagnóstico com 40 dias de nascido. Até então, a pediatra do hospital disse que meu filho era 100% perfeito, que tinha saúde melhor do que a dela. E eu não tinha experiência nenhuma, fui para casa, ele só dormia, meu filho estava morrendo, porque ele não mamava, ele só dormia. E mesmo assim a médica deu alta do hospital, né? Com 3 dias que eu tinha saído do hospital, recebi a visita de uma enfermeira, amiga nossa, e ela viu que ele estava morrendo no berço, né? Então foi no pronto-socorro, foi diagnosticado um sopro no coração. A pediatra encaminhou para um cardiologista. Então, assim, o que ela falou? A princípio, vamos tratar a parte cardiológica e depois eu vou encaminhar para um neuro, porque seu filho tem um problema neurológico, mas agora nós vamos tratar o cardiológico. Então, fiz todo o trâmite e com 40 dias é que eu fui no neurologista e de cara ele olhou e disse: seu filho tem síndrome de Down, né? Então, sem preparar para nada. Sem nenhum preparo, eu desmaiei na hora. É assim mesmo. Eu desmaiei na hora, eu caí, eu não sabia o que era. Né? Naquela época não tinha? Não tinha. Quando eu tornei tudo que ele foi conversar, ainda me falou que eu tinha que ter um preparo, porque aquelas crianças não tinham um tempo de sobrevida muito longo, eles não viviam muito, né? E aí começou a luta. Falei, não vou me concentrar no que ele disse que meu filho não vai viver muito. Eu vou proporcionar tudo que ele merecer, precisar viver. E eu vou prepará-lo para que ele viva e faça tudo o que ele quiser fazer, né? E foi o que eu fiz no decorrer dos 32 anos do Tiago, né? Então o Tiago, em 32 anos, ele me preparou, ele me ensinou. E ele me deixou um leque de conhecimento, de sensibilidade, de amor, de ternura, de não saber o que não é maldade, o que é a amizade sincera, desinteressada, né? Ele me ensinou muito. Ele se tornou um espírito muito mais evoluído. Muito mais. Meu filho, por si só, ele conheceu o catolicismo, né? Ele escolheu uma padroeira para ser a santa mãezinha dele sozinho, sem influência de ninguém, né? Eu sempre deixei ele muito livre para ele fazer e ser o que ele quisesse ser. Então ele queria voar de avião, queria ser piloto, não foi piloto, mas ele voou, foi dar volta na cidade. Ele queria dançar, ele queria namorar, ele namorou, ele fez tudo, ele andou de moto, ele queria dirigir moto, não podia, mas andava de moto. Então, isso é que a gente tem que fazer por nossos filhos, prepará-los para que eles vivam intensamente, que eles façam o que eles querem fazer, não tem que impor limites. Limites entre aspas, o limite que nós também impomos e damos para os nossos filhos, para qualquer filho, de proteção, né? Mas o importante de tudo isso é o que eles podem fazer. Ou seja, resumindo, você cresceu muito mais como pessoa depois da vinda do Tiago. Que eles vêm para ensinar, sem não é, dúvida nenhuma, que ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou, principalmente quando eu chamava a atenção dele, porque ele também tem a fase da rebeldia, eles têm a fase da rebeldia. São normais. E quando eu brigava com ele refletia. 5 minutos depois ele ia atrás de mim: mãe, perdoa, tá? Eu errei, perdoa. Qual é o filho que hoje, né, faz isso? Então, aquilo para mim era de uma grandeza, né? Aquela sinceridade, aquele perdão dele, aquele pedido de perdão,
que A gente aprende todo dia com eles, né, Delcy? Todo dia. a gente não faz isso. A gente não faz isso, né? De reconhecer ir lá com a pessoa e pedir perdão, né? E ele fazia isso. E não demora, é Não rapidinho. demora. Então ele era muito amigo, ele gostava de ajudar as pessoas, ele se sensibilizava com o que ele via os pedintes na rua. Ele sempre tinha que ter um dinheirinho na carteira para ele dar. Ele sempre queria fazer esse trabalho de caridade, né? Ele gostava, ele era Papai Noel em instituição. Era o dia mais feliz para ele quando ele botava os brinquedos naquele saco do Papai Noel para ele distribuir. Então ele foi tudo, ele fez o que ele quis, né? Hoje eu digo, só ficou me devendo uma, Thiago. Não casou, mas na próxima ele casa. Que ele queria, né? Só faltou casar e ter filhos. Mas beijou muito na boca, né, Delcy? beijou. Conta você então um pouquinho desse início também, tá? Pois é. Quando a gente tem essa notícia mesmo, que a minha também foi terrível, o mundo é um peso que cai em cima da gente, nas nossas costas, que é como se, pronto, acabou, ele é só meu, ninguém vai querer, ninguém vai ajudar, a responsabilidade é só minha. Como sai da nossa barriga, a culpa também parece ser só nossa. Nossa, como é difícil. E aí vem passar pelo luto, passar por tudo e as ignorâncias que a gente ouve de profissionais que não estão preparados para dar notícia, até hoje isso não existe, de pessoas no hospital, de amigos que falaram cada coisa, chegaram a falar um dia para mim, esses meninos com Down, eles são de um outro planeta. Falei, meu Deus, né? Será que é um marciano? São mesmo. É assim, são especial. absurdos. E são mesmo, são de outro planeta. São do cromossomo do amor, é o planeta do amor. Então a gente passa tudo isso, sofre, passa o tempo do luto. E quando o luto não quer passar, Jesus, eu dizia para ele, você me deu o Caio, e agora eu preciso lutar por ele. E fui à luta. Você Do era uma luto pessoa de à um luta. jeito, e depois você virou outra pessoa. Nossa, e aí a gente vai aprendendo. Eu continuo sendo um pouco muito rápida, mas com o Caio rápido, cuida, Caio, eu tô com pressa, calma. E aí eu tenho que dar uma desacelerada e esperar pela calma dele. Eu digo assim, o Caio tinha que vir pra mim, porque ele tinha que me dar uma freada. Eu era no 360, o Caio é 110 ali, marcha na quarta, assim bem light, calma. Ele só vai dizer calma, te acalma, acabou-se. E eu fui aprendendo a ter essa calma. Eu digo, ele veio pra mim, eles vêm pra gente. Nós somos as escolhidas, né? Você sente que você é uma outra pessoa? Nossa, muito. Aí a gente conhece esse outro mundo. Um mundo que a gente só via o filho, ou um amiguinho, alguém que a gente via. A gente conhece esse mundo e entra nesse mundo da deficiência. Porque para mim não é só o Down. Eu vejo uma pessoa com deficiência, é como se a gente abraçasse todos eles, não é, Del? A deficiência veio pra gente, pra todos. Mais humana. Nossa Senhora, como eu amo qualquer deficiente assim, eu digo, nossa, eu sei o que eles passam, eu sei o que eles sentem, por isso que eu acho muito maravilhoso esse desfile, como eu já falei lá na Assembleia uma vez, que é ali que eles se sentem vistos, porque eles são invisíveis, a maioria das pessoas, eles são invisíveis, e ali eles são vistos. Todo mundo está aplaudindo, está vendo, o Caio ainda pede aplaude, o Caio desfila pedindo aplauso. Então, gente, eles são isso, estão ensinando, todo dia a gente aprende e a gente tem medo de ir primeiro para eles não ficarem só sem a gente já exagera muito, eu às vezes exagero, quero proteger demais, mas aí tem o pai que joga e tem que fazer, porque se deixar eles são moleza. Assim, a gente vê tantas mães que não têm esse apoio, não tiveram muito apoio inicial, né? Tem muitas mães que às vezes jogam a toalha, muitas mães que rejeitam. O que vocês diriam para essas mães que estão recebendo o diagnóstico agora? Pois é, Breno, a rejeição a gente sente. Porque eu passei por uma depressão pós-parto e ninguém sabia, só eu sabia. A mesma hora que eu rejeitava, que eu não queria, mas por quê?
a mesma hora eu tinha um outro Jesus ali em cima de mim, ele é seu, e eu acalentava e eu pegava ele. Por isso que às vezes eu acho, uma mãe jogou o filho no lago, uma mãe fez isso, uma mãe matou. Gente, a depressão pós-parto é uma doença que tem que ser tratada. Ai, o que eu diria para essa mãe? Tenha calma, acredite no Deus que lhe deu esse filho, que ele vai ser o maior presente da sua vida. Ele é o maior presente das nossas vidas. Quando a gente aceita, o mundo inteiro pode olhar, pode falar o que quiser. A gente não vê ele como uma pessoa deficiente. A gente aceita como um filho normal, igual aos outros, entendeu? E o mundo inteiro pode ter preconceito. Não, eu não tive depressão nessa rejeição. Eu tinha muito medo de perdê-lo, desde o primeiro momento. Então, eu chorava muito com medo de perder. E naquela época, a gente não tinha todo esse apoio que se tem hoje. Não tinha nem fono, né? Em 88 não tinha fono aqui em Manaus. Então, pouquíssimos pediatras, neuropediatras, alguém até que se hoje prepara. É difícil, né, Foi Del? uma caminhada muito difícil, né, com fisioterapia, onde foi necessário. Eu larguei faculdade, eu larguei trabalho, porque eu fazia fisioterapia de manhã à tarde assim e mesmo. fazia fisioterapia à noite em casa. Então, foi luta, eu tinha muito medo de perdê-lo. O que eu posso dizer para uma mãe hoje que recebe essa bênção, esse presente de Deus, porque é um presente de Deus, é uma oportunidade que você está tendo ao receber uma criança, seja com Down, seja autista, seja com qualquer síndrome, com qualquer deficiência, é uma oportunidade que você está tendo de amadurecimento, de crescimento, de prática de amor, de desprendimento, de renúncia, e que você recebe no decorrer da sua caminhada com seu filho. Não tem nem como a gente decifrar o que a gente recebe. A gente só agradece a Deus todos os dias por ter, e quando não se tem mais, quando se devolve, a gente passa a perceber que os outros também são nossos filhos. Hoje eu me sinto um pouco mãe de cada um. Down, cada um autista, cada um que eu encontro, eu sinto um pouco do meu filho neles. Então, eu não ia ter esse conhecimento, né, se eu não tivesse tido a oportunidade de conviver, de ter nos braços uma criança especial, de aprender tanto. E eles são uma luz na nossa vida, é uma luz, é uma coisa assim, é uma luz. Puxado de hoje. É difícil para as mães que os pais não dão apoio, que os pais largam. Nossa, é difícil. Mas não desista, porque a recompensa é bem maior. O amor que se recebe dessas crianças, né, desses filhos, é algo, é de Deus mesmo. Fomos escolhidas. Deixa eu ver. Que ótimo.